Querido Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui, Pai, esta noite reunidos em torno, Pai, da Tua Palavra. Nós somos gratos por estar aqui, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Ó Pai, nós não estamos aqui de brincadeira, Senhor. Eu creio que todos que estão aqui, Senhor, é para aprender como melhor Te servir. Todos aqui vieram buscar, Senhor, a bênção. Todos aqui vieram, ó Deus, saber como melhor servir o Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós somos carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Enquanto estivermos este corpo, Senhor, de carne, ó Deus, sofrendo tentações, dificuldades, problemas, Senhor, nós precisamos mais e mais do Senhor, Deus. Só o Senhor para nos conceder a vitória. Só o Senhor para animar nós, Senhor, quando nós estivermos desanimados. Só o Senhor para sarar as nossas feridas, curar as nossas enfermidades. Aquilo que Satanás joga contra nós, coloca em nós, Senhor Deus. Porque o Senhor nos fez perfeitos, o Senhor nos fez saudáveis. O inimigo quer o nosso mal, Senhor Deus. Mas o Senhor quer o nosso bem. Por isso, Pai, nós te pedimos, nos encha mais com teu Espírito Santo aqui nesta noite, Senhor. Nós possamos sair daqui, Pai, melhor do que nós temos entrado, Senhor. Com mais desejo de servir o Senhor, com mais vontade, Senhor, de estar na tua presença, de ter intimidade com o Senhor, Deus. De entrarmos mais em oração, Senhor, na tua presença, Pai. Oh, Pai, o que mais a igreja precisa nesta noite, nesse tempo final, Senhor, é entrar na tua presença, Senhor, e orarmos. Senhor, nos ajuda, Senhor. Ajuda nós essa noite, venha falar nos nossos corações. Ajuda a todos que estão aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que o seu nome seja glorificado, Senhor. Amém, Jesus, e amém. Deus continue abençoando a igreja, em nome de Jesus. O pastor Laís já foi falado, ele está em viagem, pediu para mim estar pregando esta noite. O Espírito Santo possa nos ajudar, né? Vamos colocar em pé, para nós lermos a palavra. Vamos ler em Marcos, capítulo 9, verso 23. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Está escrito: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Vocês crerem que tudo é possível àquele que crê? É como o hino que foi cantado, né? Somente crer, somente crer. Tudo é possível ao que crê. E aqui Marcos está dizendo, Jesus disse para nós, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Querido Deus, que o Senhor possa vivificar esta palavra em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podemos assentar? Eu vou tomar essa mensagem do profeta Imam Brana, titulada Tudo é possível ao que crer. No parágrafo 1º aqui, né? Ele nos diz, essa foi a nossa canção, que nós cantamos aqui, somente crer, tudo é possível ao que crer. Agora isso tira toda a dúvida, não tira? E se for a tua vontade, ele disse, tudo é possível ao que crer. Não disse se é ou não é a tua vontade.
E a vontade dele, se você tem fé, é a vontade dele, pois todas as coisas são dadas gratuitamente para você, pelo Senhor Jesus que morreu para Cristo trouxe para a igreja por sua justiça e seu sacrifício. E agora temos o penhor de nossa libertação completa. Então não é se é a vontade dele. Às vezes nós temos algum problema, às vezes somos acometidos de alguma enfermidade, e às vezes a pessoa diz: Ah, será que isso é da vontade de Deus? Será que é da vontade de Deus que eu fique curado? Será que é da vontade de Deus que eu tenha um filho? Será que é da vontade de Deus isso, aquilo outro? O profeta disse: tudo é possível aquele que crê. Se você crê, você pode ter. Se você é infértil, não pode ter um filho. Se você crê, você pode ter esse filho. Porque foi Jesus quem disse. E a palavra dele nunca falha. Então não deixe o diabo colocar dúvida em sua mente. Ah, Deus às vezes não quer que eu seja mãe. Deus às vezes não quer que eu me case. Eu vou ficar solteiro por resto da vida. Deus não preparou ninguém para mim. Não pense dessa forma. Tudo o que você quiser, se você crer, Deus te concederá. Eu quero contar um testemunho, já que veio em mente aqui, da minha esposa, que não sei se todos sabem, mas ela não podia engravidar, ela é estéril. E a gente veio tentando, no início do nosso casamento, ela engravidar e ela não conseguia. A gente foi fazer exames e o exame deu que ela tinha trompa, pólipos nas trompas. E a médica disse para ela, falou, você não pode engravidar. Você tem que fazer a inseminação. E é caro, vocês vão ter que, se vocês forem pelo SUS, vai demorar de 3 a 4 anos para sair. E nós fomos embora, e nós falamos, não, nosso Deus tem poder de te curar. Tudo é possível aquele que crê. E nós, crendo nessa forma, pedimos o pastor para orar. Alguns lembram que a igreja, pedimos a igreja para estar orando por nós. Porque o filho ainda não veio. A gente foi para o Boulevard, a gente ia muito em João Boulevard nessa época, e lá o pastor Sebastião disse para nós: ó, irmão, um dia Deus vai vivificar nos seus corações a cura. E quando vocês sentirem isso, vocês agarrem que vai ser esse dia. Tudo bem, o pastor orou, os irmãos oraram, nós oramos, nada aconteceu. Um dia eu estava indo para Pará de Minas trabalhar, e eu estava ouvindo uma pregação do pastor Luiz Mendes, intitulada Atitudes, acho que é isso mesmo, Atitudes. E aí fui ouvindo aquela pregação e chegou um certo momento que ele falou sobre aquela passagem daquele homem que ele era cego. E ele chegou perante Jesus e ele disse para Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Aí ele falou: Senhor, se tu queres que eu veja. E Jesus falou para ele: eu quero. E o pastor Luiz disse: Deus quer te abençoar. Deus quer te dar um filho, Deus quer fazer a obra na sua vida. Quem não quer ver você feliz é Satanás. E naquela hora ali a unção desceu sobre mim, irmãos, que eu comecei a dar glória a Deus dentro do carro, dirigindo. E eu comecei a chorar, e fui chorando, fui chorando. E eu falei, daqui a pouco vai passar alguém na rua e falar que eu estou louco aqui dentro. Mas uma banda disse que quando acontece isso, nós fica parecendo louco mesmo, né? E eu fui chorando e glorificando, e fui ouvindo a pregação, e cheguei no bairro para trabalhar. E cheguei no bairro para trabalhar, eu vendia produtos na rua, né? Falei, gente, como é que eu vou trabalhar chorando desse jeito? O choro não parava, não. E eu chorando e glorificando. Eu falei, hoje eu recebi minha bênção, hoje. É hoje. E aí eu fui chorando, fiquei uns minutos ali esperando me acalmar, e foi indo, me acalmei, parei de chorar.
Eu liguei para minha esposa, falei, ó, coloca a pregação titulada Atitudes e ouve ela, porque Deus falou comigo. Ela começou a assistir a pregação. Passou um menino e jogou um torrão de pedra assim na porta. Deu aquele barulho, pá. Minha esposa assustou com aquele barulho. Na hora que ela saiu lá na fora, um menino passando discreto assim. Lá, Satanás, você tá querendo roubar minha bênção, né? Voltou lá. Vou assistir a pregação de novo. Você não vai tirar a bênção de mim, não. E ela assistindo a pregação e ela também sentiu o toque de Deus ali. Ela falou, hoje nós tomamos posse da nossa vitória. E aí ela engravidou. Ela engravidou e ainda Deus testando nossa fé. A primeira gravidez dela, ela começou a ter sangramento. A gente foi no hospital, estava tudo certo. O médico falou, está tudo certo, só você ficar de repouso. E acabou que ela perdeu o primeiro filho. Eu falei com ela, não preocupa, porque Deus já te curou. Ele vai dar outro. E aí veio, e fora isso, toda vez que nós abríamos a palavra de Deus, saía lá na escritura que dizia que Ana pedindo a Deus um filho, Samuel. E nós falou, se Deus dá um filho para nós, ele vai chamar Samuel. E aí veio aquele pequeno Samuel, que agora não é tão pequeno, né? Então, irmãos, Deus, ele faz maravilhas. Ele, se nós crermos, se não duvidarmos, a Bíblia diz, se nós crermos e não duvidar, porque quando vem a dúvida, é o diabo que vem colocar a dúvida em você, ele tira a sua bênção. Agora, se você crer e não duvidar, não tem como você não receber, porque Jesus Cristo conquistou tudo para nós no Calvário. Isaías 53, vou ler para os irmãos. Isaías 53, os irmãos já conhecem, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Ela não se torna nunca velha. Isaías 53, olha o que ele nos diz. Versículo 4, 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou todas as enfermidades com ele lá no Calvário. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não dizia que nós íamos ser sarados, nós fomos sarados. Quando Cristo morreu no Calvário, ele conquistou tudo para nós. E o profeta vem e diz, o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar posse da nossa bênção. Nós temos que crer e não duvidar em nosso coração. Então o profeta diz que ele conquistou tudo para nós lá no Calvário. Eu vou ler mais um pouco aqui. O irmão Brana disse, um homem, algum tempo atrás, estava conversando comigo e ele disse, irmão Brana, eu não entendo como o senhor poderia colocar de maneira sensata a cura divina na expiação. Eu respondi, colocarei toda a bênção redentora na expiação, tudo. Agora, Jesus não sangrou duas vezes, ou ele não morreu duas vezes, mas a cura divina e cada bênção de que você precisa foram providas para você em uma única expiação. Isso mesmo. Não se pode lidar com o pecado sem lidar com a doença. E quando se prega o evangelho da salvação para aqueles que creem por sua alma, é necessário incluir a cura divina, porque a doença é um atributo do pecado. Existe doença hoje, irmãos, porque é um atributo do pecado. Quando lá no princípio, Adão e Eva, antes deles cometerem o pecado, não tinha enfermidade. Eles não ficavam doentes. Mas quando veio o pecado, o profeta diz, a enfermidade veio junto. Antes de termos qualquer pecado, não tínhamos doença. A doença vem como resultado do pecado, de modo que você não pode lidar com o pecado sem lidar com a doença. Você simplesmente não pode fazer isso. Agora, esse moço, ele disse, irmão Brana, se eu provar para você pelo evangelho, esse cantor, um cantor cowboy, se converteu, bem grande, ótima pessoa. Não consigo me lembrar do seu nome agora. Stuart Hambler. Todos eles tiraram fotos do local e saíram da cidade.
Então eu entrei. Ele disse: Eu quero que você tire uma foto. Então depois ele afastou o administrador e os demais, aqueles que eram espertos, que tinham instrução. Ele sabia que eu não tinha nenhuma instrução, porque o irmão Brano, ele não fez curso de teologia, ele não entrou no seminário. Ele teve uma experiência pessoal com Deus, um chamado de Deus. E ele está dizendo que esse moço, ele se formou no seminário, ele era muito estudado. Então ele se afastou, o administrador e os demais, aqueles que eram espertos e tinham instrução. Ele sabia que eu não tinha nenhuma. Ele pensou que simplesmente pularia em cima de mim como com os dois pés. Então disse: Eu quero lhe perguntar. Ele disse ao administrador: Quero tirar mais algumas fotos do irmão Brana. Eu lhe garanto que terei. Ele disse: Quando eu terei? Quando tirei cerca de 25 minutos do tempo que ele estaria em estudo e oração para o culto desta noite. Ele disse: Eu lhe prometo, irmão Baster, que o terei lá. Tudo bem. Então ele saiu. E ele disse: Quero lhe fazer uma pergunta. Irmão Brano disse: Eu pensei, eu sei que você está todo municiado. Ele estava todo armado para cima do irmão Brano, com as suas teologias. Então ele interrogou: Você aplica, coloca a cura divina na expiação? Respondi: Sim, senhor, coloco. E ele tinha saído do seminário, esperto, como todos que saem de lá. Ele continuou: Bem, se você aplica, coloca a cura divina na expiação, irmão Brana, você está errado. Eu pensei: Acho que não. E ele afirmou: Bem, se a cura divina estivesse na expiação, como o pecado estava incluído na expiação para ser expiado? Prosseguiu: Não teríamos mais dor. Se a cura divina estivesse na expiação, a dor seria tirada, pois a expiação matou os próprios efeitos do pecado. Pensei: Quero lhe perguntar uma coisa, irmão. Existe tentação? Ele respondeu: Sim. Então existe dor? Isto é certo, claro. É a sua fé que a substitui, certamente. Sua fé é o que o faz, que responde. Então ele disse: Isaías disse que ele levou suas pisaduras. Te provar isto pela Bíblia, você aceitará? E eu respondi: Sim, Senhor, a Bíblia disse isto, então está correto. Ele disse: Em Mateus 8, a Bíblia diz que quando trouxeram a Jesus todos aqueles que estavam doentes e aflitos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou nossas enfermidades. E ele disse: Você compreende agora, irmão? Foi cumprido bem ali cada parte disso. Respondi: Bem, irmão, aquilo foi 1 ano e 6 meses antes da expiação. Aquilo foi antes mesmo de Jesus morrer na cruz. Não havia expiação naquela época. Assim, de acordo com a sua doutrina, a expiação teve mais efeito antes de ser feita do que deste lado depois de se tornar expiação. Então ele passou a usar algumas palavras difíceis, vendo que minha instrução era limitada. Eu disse: Eu ainda não recebi o dom de interpretação. Continuei: Fale comigo numa língua simples e conversaremos sobre isto. E ele foi adiante. Eu disse: Isso está na expiação e assim por diante. Eu disse: Quero lhe perguntar algo, irmão. Você crê que a cura divina está na palavra? Mateus 8, 17. Eu ia pegá-lo bem ali em Marcos 11, 24. Jesus disse: Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Não importa o que seja. Eu interroguei: Jesus colocou isso na palavra? A cura divina na palavra? Ele respondeu: Sim, ele mencionou tudo. Eu disse: Isto mesmo. Então, se ele pôs isto na palavra, a palavra está à frente da expiação. Ele replicou: Ridículo, irmão Brana. Não, senhor, disse: Isto é sacrilégio. Eu afirmei: Não, isto não é sacrilégio. Continuei: Ele tem que guardar a sua palavra. E eu disse: Bem, vou contar uma coisa. Era uma vez um rei que tinha um grande reino e todo o seu domínio, e ele fez as leis, os regulamentos e as punições, e assim por diante.
E quando o fez, havia um certo pecado que, quando cometido, a punição era a morte. Marcos 11, 24. E todo homem que cometesse esse pecado tinha que morrer por causa dele. E um dia um escravo incorreu nessa penalidade. Ele tinha que morrer, e ele foi levado perante o rei, e o rei disse: Eu sou um homem de honra. Eu guardo minha palavra, e você cometeu de acordo com as minhas leis aqui em meu reino. E sendo um homem justo que guarda minha palavra diz aqui que não existe expiação para este pecado. Você tem que morrer. E a única coisa que eu posso fazer é tirar a sua vida. E o pobre coitado disse, começou a tremer e perguntou: Agora, espere um minuto. Disse: Endireite-se. O que posso fazer por você antes de tirar a sua vida? Então, aquele homem cometeu um pecado que era digno de morte. E o rei disse para ele: Eu tenho que cumprir com as minhas regras, com as minhas leis. E o rei perguntou para ele: O que eu posso fazer para você antes de tirar sua vida? E ele disse que estava sob a pena de morte, respondeu: Eu quero um copo de água. E então o rei disse: Dê-lhe um copo d'água. E quando o recebeu, o pobre coitado, prestes a ter a sua cabeça cortada, estava tremendo e não conseguia segurar o copo. E o rei disse: Espere um minuto, endireite-se. Não vou tirar a sua vida até que você beber essa água. E ele a jogou no chão. O que ele vai fazer agora? Bem, ele é um homem de honra, ele tem que cumprir sua palavra. E sua expiação dizia que existe, ou melhor, sua palavra dizia que não existe pena, ou não existe redenção para esse pecado. No entanto, o rei falou e disse que não o mataria até que ele bebesse a água. Isso é impossível, ele jogou a água no chão. E disse que ele afirmou aquilo foi um deslize do rei. Respondi: Isso mesmo. E você acha que Deus cometeu um deslize, não incluindo na expiação, quando ele a colocou em sua palavra? Continuei: irmão, isso é mais fraco que o caldo feito de sombra de uma galinha que morreu de fome. Concluí: Isso nunca vai funcionar, não, Senhor. Deus a colocou em sua palavra e é para aqueles que creem, unicamente para os crentes. Tudo é possível ao que crê. Embora possamos não ter fé suficiente, e eu quero que você saiba disso, no início, que a cura se aplica muito à pessoa que está orando por você. Isso é certo, mas não totalmente é sua fé também. Você precisa ter fé. Observe isso nessas poucas palavras que vamos falar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A Mombana disse aqui que não depende só da pessoa que está orando, depende de quem está recebendo também a oração. Você tem que crer. O irmão Brano, toda vez que ele ia orar por uma pessoa, ele perguntava para ela: Você crê que o Senhor Jesus Cristo pode te curar, que ele te cura? Se a pessoa não cresce, não adiantava ele orar, porque dependia de crer, de ter fé em Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí ele fala assim que há muita diferença entre ter fé na mente e ter fé no coração. Ele fala aqui que sobre a alma, né, que a alma, Deus fala que a alma ela habita dentro do nosso coração. Ele fala que a ciência, depois de muitos anos, ela conseguiu descobrir que dentro do coração humano há um pequeno compartimento que não tem nenhuma célula sanguínea. E a própria ciência diz, ali é onde que habita a alma. Que coisa, veja, Deus está sempre certo, porque às vezes a pessoa crê aqui no intelecto, na mente. Deus não trabalha na mente, uma banda diz, Deus trabalha no seu coração. Quando você crê e desce no seu coração, aí é onde que você consegue alcançar aquilo que você pediu. Como também o outro que eles contam da irmã que aceitou o batismo, que ela foi para ser batizada e chegou o filho dela e quis tirar aquilo dela. Falou: Vim tirar essa coisa que eles colocou na sua cabeça. Vim tirar da sua mente isso, esse batismo aí, isso é falso.
essa religião que eles estão pregando, falou, ô, meu filho, você chegou tarde, que ele não está aqui mais não, já desceu pro coração. Então, quando desce pro coração, o diabo não consegue tirar mais não. Agora, enquanto está na sua mente, vai vir dúvida, vai vir arrazoamento. Falar, será que eu fui curada mesmo? Será que aconteceu? Eu não sei se vai dar tempo aqui pela frente aqui, uma Umbanda fala, às vezes nós recebemos oração e Deus começa a trabalhar, uma pessoa às vezes não consegue andar. Aí ele começa a mexer os pés, começa os primeiros movimentos, aí ele pensa, será que é mesmo? Será que eu estou sem curado mesmo? Eu estou mexendo aqui, mas eu não levantei. Aí vai e perde a bênção dele, porque ele duvidou. E o profeta disse que há o milagre e a cura. O milagre ele acontece instantaneamente. O profeta tinha vezes que ele orava pelas pessoas, e câncer cair na plataforma, as pessoas já iam embora curadas sem aquele câncer. Mas tinha pessoas que ele orava também e ele disse, vai crendo, a tua fé te curou. Às vezes a pessoa tinha um tumor na cabeça, tinha um menino que ele orou pelo menino, e o menino tinha um tumor na cabeça, a cabeça dele era muito grande. E ele falou assim, Deus te curou, vai embora crendo. E todos os dias a mãe dele foi crendo, ela não duvidou e ela pegava a fita e media. E só foi diminuindo, até voltar ao normal e sumir completamente aquela enfermidade. Então tem enfermidade que Deus ele vai trabalhando aos poucos. Talvez você receba oração aqui, chega lá na sua casa, aquilo vai te atacar, vai doer mais ainda. Aí se você falar, orou lá, não funcionou, não, tá doendo é mais. Não, é porque Deus está fazendo a obra ali. O diabo, aquele tumor, aquela doença, ela está morrendo, então ela está se manifestando. Amém? Aí uma Umbanda disse que a ciência, ela diz coisas e depois ela volta atrás, porque ela está descobrindo as coisas. Deus já sabe desde o início até o fim. Então Deus, quando ele diz uma coisa, pode passar anos e anos, como diz a palavra de Deus, passa os céus e a terra, mas as palavras dele nunca passam. Pode passar daqui 20 anos, 50 anos, 100 anos, que essa palavra aqui ela vai ser a mesma. A ciência vai mudar, a terra vai mudar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela não passará. Por isso que nós temos que pôr nossa fé aqui nela. Você pode ser simples assim em sua fé. Então Deus irá trabalhar por você. Sim, Senhor. Ele está obrigado para com sua palavra. Ele disse, tudo é possível ao que crê. Tudo. Todas as coisas que você desejar, creia que você as recebe. Você as terá. Amém? Elas serão dadas a você se você somente crer nelas. Esse é o requisito de Deus. E a sua fé é o que se necessita para mover a Deus. É a sua fé que move a Deus. É a sua fé que faz Deus agir na sua vida. E quando essa escritura diz que tudo é possível àquele que crê, irmão, não é só bênçãos celestiais, cura, enfermidade, é tudo. Tudo que você quiser, você pode. Nada é impossível. Se você tiver a fé, como diz a fé de um grão de mostarda, e Jesus disse que você pode dizer ao monte, se mude para lá. A fé de um grão de mostarda, ela faz grandes coisas. Agora, isso foi trágico aqui, mas ainda assim é um caso muito marcante que devemos examinar e tecer algumas considerações por uns momentos. Aí ele vai e conta sobre aquele menino que tinha epilepsia. Jesus reuniu esses mesmos homens e lhe deu poder para curar todos os tipos de doença, expulsar toda espécie de espíritos malignos, curar a lepra, ressuscitar os mortos, e ele os enviou, e eles saíram fazendo isto e voltaram regozijando. Mas quando Jesus fez uma viagem, subiu até o topo da colina, ao alto da montanha, encontramos esses discípulos no vale, imobilizados, completamente derrotados diante de um caso de epilepsia. Eles não conseguiam controlar aquele espírito maligno. Então Deus deu poder para aqueles discípulos, onde eles passavam, os milagres aconteciam. Mas chegou esse momento, Mombrana diz que Jesus subiu para a colina, subiu para a montanha e deixou os discípulos sozinhos.
E quando eles enfrentou esse tipo de demônio, o demônio não queria sair, resistiu a eles. Agora, alguém disse há não muito tempo, se você tivesse o poder para curar os enfermos, como os discípulos tiveram, agora essas pessoas não creem que você recebe o Espírito Santo, como eles receberam no princípio, mas eles simplesmente não conhecem as Escrituras e não conhecem o Espírito Santo. A promessa de Deus assim o disse. E as pessoas que não têm tanta teologia jogada em suas mentes, elas simplesmente creem em Deus e recebem. Isso é tudo. Como um indivíduo em um debate, ele estava realizando um debate, ele disse: Deus não existe. Deus não existe. Continuou dizendo aquilo. E um rapazinho de aparência boba, sentado ali atrás, com o cabelo caído nos olhos e vestido uma jaqueta, ele veio andando, tinha apenas um dente na frente. Colocou-se diante do cético. Ele disse, começou a descascar uma maçã. Ele indagou, o que você quer? Aquele cético perguntou para ele. E respondeu, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ele assentiu, bem, pergunte. Bem, espere um minuto. Simplesmente continuou descascando sua maçã, cortou o miolo dela. Ele disse, bem, fale, apresse, diga o que você vai fazer ou terei que expulsá-lo. Bem, só um minuto. Ele descascou a maçã, pegou um pedaço, colocou na boca, começou a mastigá-la e a engoliu. Disse, quero lhe fazer uma pergunta. Esta maçã é doce ou azeda? O cético respondeu, não estou com medo, não sei, como vou saber? Disse, foi o que eu pensei. Voltou e se sentou. Como você sabe se existe ou não o Espírito Santo até que você o receba? Como você sabe que Jesus cura ou não até que você receba? Foi dito, ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo senão pelo Espírito Santo. Não importa o quanto você lê isso na Bíblia, não funcionará. O Espírito Santo tem que testemunhar isso para você. Sua ressurreição em sua vida. Ou você não sabe se é doce ou azedo. Isso é certo. Nós temos que ter uma experiência com Deus. Para nós provar de Deus. Isso que o homem diz. Eu estou comendo a maçã, eu sei se ela é doce ou ela é azeda. Então, para você saber se Deus existe, para você ter uma experiência com Deus, você tem que receber o Espírito Santo. Como o poeta disse, provai e vede que o Senhor é bom. Salmos 34, 8. Quem é que sabe antes de provar? É aquele que prova que sabe. Como diz o velho provérbio, a prova do pudim está em comer dele. Então, isso é bom. Assim sendo, aquele cético foi derrotado nesse caso. 1 Coríntios 12, 13 e Salmos 34, verso 8. Agora, aqueles discípulos foram derrotados por causa de sua incredulidade. Jesus tinha subido a montanha e sabe de uma coisa? Estou um tanto feliz por eles terem sido derrotados lá, porque isso endireita tudo para mim. Agora, os discípulos tinham orado para um monte de pessoas e uma banda vem aqui e diz que eles tinham tido incredulidade naquela hora de pagar. Quando vemos, às vezes, dizem, aqui já vi o Jones receber em oração, já vi esse aqui receber oração, nunca os ajudou. Claro, a criança recebeu oração pelos discípulos que tinha poder para curá-las. Jesus Cristo, servos, lhes deu poder para fazê-lo e eles foram derrotados. Certamente, não tem nada a ver com isso. Jesus estava na montanha e aqui, quando a primeira derrota apareceu no drama em cena, ali estavam todos os pastores no vale questionando-os. Eu pensei que ele tivesse dado a vocês poder para fazer isso. As pessoas começaram a criticar. Vamos ver vocês fazerem isso agora, aí está. Vai lá, cura, expulsa o demônio aí. Jesus deu poder para vocês. E os discípulos orando e expulsando o demônio ou tentando expulsar, o garoto simplesmente continuava com a epilepsia. Disseram, eu lhes falei
O fato é que é uma espécie de truque. Os dias de milagre já passaram e aqui estava, quem sabe, o homem, o pai da criança, talvez tenha saído para buscar seu pastor, disse: Pastor, o que você acha desses discípulos, desse sujeito chamado Jesus de Nazaré, saindo por aí expulsando demônios, como dizem? Ah, isso é uma telepatia, não há nada disso. É claro que o fariseu Jones sabia tudo sobre isso, você sabe. Eu lhes digo, teremos uma reunião da associação em alguns dias e se você trouxer seu garoto, eu ouvi que aqueles discípulos estarão por aqui. Então vamos levá-lo ali, desafiá-los a fazer isto. Sim, Senhor. Porque o Imombana, na época do Imombana, havia muitas pessoas que não criam em cura divina. Aí, quando o Imombana orava e as pessoas eram curadas, eles falavam que era telepatia, falavam tantas outras coisas e não criam na cura divina. E aqui o Mombrana falando que na época de Jesus havia aquelas pessoas também que eram incrédulos na palavra, eles não criam, começavam a julgar os discípulos. Vocês não receberam o poder? Por que o demônio está querendo sair? Tá vendo? Isso é truque, vocês fazem truque, falando que está fazendo isso, não está nada. Mombana diz, agora isso é o diabo. A maneira como ele trabalha. Faça algo diante de mim e deixe-me ver. Há não muito tempo havia um homem me desafiando no rádio. Primeiro, ele ofereceu $1.000 a qualquer um que pudesse provar que tinha sido curado. Levei 2 médicos comigo e 4 pessoas. Subimos as escadas e disseram, bem, isso é lá no Texas, onde conseguimos isto. Eles falaram assim, aquele homem do rádio falou, isso aí aconteceu lá, mas eu quero ver aqui agora o milagre acontecer. Disseram, o que queremos fazer é pegar uma faca e cortar o braço de uma criança, e você assegura diante de nossos irmãos, e deixe-nos ver você curá-la, e então creremos em você. Eu afirmei, você precisa ser curado da cabeça. Eu disse, há algo errado com você. Você não está mentalmente são, homem. Certamente qualquer pessoa que queira que você corte o braço de um bebê, segurá-lo ali e depois curá-lo diante deles. Bem, certamente não há ninguém sensato. Isto está além da resposta da inteligência. Isso mesmo. Claro que está. Agora eu disse, que tal essa mulher aqui? O irmão Brano levou aquelas pessoas que tinham sido curadas, estava com o médico dela, provavelmente com os exames. Que tal essa mulher aqui? Aqui está o médico dela, que disse que ela tinha câncer e agora está bem. Tem a declaração do médico. Eu quero os meus $1.000 para a viagem missionária. Ele não me deu. Não, não. Certamente não. Oh, é como o irmão Mori costumava dizer, parece com as corujas irlandesas, cheio de barulho e penas e nenhuma coruja. Uma expressão usada para demonstrar que algo não é aquilo que aparenta ser. Assim sobre algumas coisas que acontecem também. Aquele homem não quis dar o cheque para ele, não. Falou, não, eu só dou cheque se acontecer aqui na hora. Aí uma banda disse, aquilo era o mesmo demônio que desafiou Jesus. Quando Jesus estava lá 40 dias de jejum, e o diabo chegou e falou com ele aqui, ó. Você dobra diante de mim aqui, eu vou te dar todo esse reino aqui, ó. Aqui, ó. Transforma essas pedras aqui em pão aqui, ó. Faz um milagre aqui, ó. Você não fez tantos milagres lá embaixo? Você pode transformar essas pedras aqui e fazer as virar o pão e você comer. Não tá com fome? O Mambano diz, é o mesmo diabo. Quando acontecer isso conosco, para nós ter discernimento e perceber que é o mesmo demônio que teve lá com Jesus, tentando Jesus. Ou agora simplesmente tentando se esconder atrás de algum tipo de doutrina da igreja, ao invés de vir dizer, você não tem fé, isso é tudo. Dizer que você não recebeu o Espírito Santo, você não tem nada em você para lhe dar fé. E Deus que dá a fé. E à medida que você está cheio de Deus, você está cheio de fé. Quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais fé nós conseguimos. Se você é filho de Deus, você terá Deus.
Ele fala a palavra e isto se cria. Sua palavra é o poder criativo. Como o mundo apareceu aqui, como o mundo foi criado, ele o fez de coisas que não eram. Ele apenas disse: haja, e aqui está. Ele creu em sua própria palavra. Quando Deus criou os mundos, ele creu em sua própria palavra e disse: haja porção seca em cima das águas, haja aves, haja noite, haja dia, sol, a lua. Ele creu no poder da tua palavra. E esse pó sobre o qual você está sentado nessa noite é simplesmente o poder criador do Deus Todo-Poderoso para criar a sua palavra. Esse pó é a palavra de Deus manifestada. Digam amém. A congregação diz amém. Sim, Senhor. O próprio pó sobre o qual você está sentado nessa noite existe pela palavra de Deus. Amém. Essa coluna ali é a palavra de Deus manifestada. Eu estou aqui nesta noite por causa da palavra de Deus manifestada. Você está aqui nesta noite por causa da palavra de Deus manifestada. Deus te viu aqui antemão, antes da fundação do mundo. Oh, que coisa! Isso não dá ao diabo um olho roxo? Como a Brana diz. Oh, com certeza é a verdade. É a palavra. Bem, lá estavam eles, e ele disse: agora, quando todos saírem, traga seu filho e verá quanto poder esses discípulos têm. Bem, eles fizeram com que todos ficassem empolgados, sabe? E aqui estavam eles e a associação com as mãos para trás, dizendo: aí está o garoto, não melhorou nem um pouco, nem um pouco. O que você poderia fazer com coisas como essas penduradas ali? Sim, lá estava. Então todos os discípulos estavam tentando expulsá-lo. Ó, eles tinham poder agora. Jesus disse que eles tinham, Cristo lhes deu individualmente o poder para fazê-lo. E eles já haviam feito isso antes, mas disseram: deixe-me vê-los fazer agora. Deixe-me ver vocês fazerem isso. Agora deixe-me estabelecer isto em sua mente para sempre. Quando você ouvir alguém dizendo isso, saiba que é o diabo falando através daquela pessoa. Deixe-me lhe mostrar pela palavra. A primeira vez que o diabo encontrou Jesus Cristo, ele duvidou dele. A dúvida é sempre do diabo. É de onde o primeiro pecado vem. Não há outro pecado senão a dúvida. A incredulidade é o pecado original e o único. Cometer adultério não é pecado, fumar cigarro não é pecado, embriagar-se não é pecado. Esses são os atributos da incredulidade. Amém? As pessoas dizem: irmão Brana, diga-lhes para se levantar e crerem no Senhor Jesus e serem salvos. É isso que Deus diz. O problema é que eu não digo levante-se e finja que você crê, mas realmente creia. Isto resolverá tudo. Isso mesmo, fé. Então a incredulidade, o diabo trabalha nela. Quando Deus vem, faz algo por você, o diabo quer lançar incredulidade na sua mente, para você duvidar. Se nós não duvidarmos da palavra de Deus, irmãos, milagres vão acontecer em nossa vida. Não há nada que para na sua frente. Estou encerrando já. Que em Efésios, no capítulo 2, verso 8, diz que a fé é o dom de Deus. Deixa eu ler algumas escrituras para nós encerrarmos aqui. Creio que Deus tem falado conosco nessa noite. Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Efésios. 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus que vem para você. E como você adquire a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Tiago, no capítulo 2, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se sua fé está pouca, leia mais a palavra,
que a sua fé vai aumentar. Se enche mais de Deus. Tenho percebido, irmãos, que nessa última era, o diabo tem trabalhado para tirar nós da presença de Deus. Em todo o tempo ele trabalhou, mas ele tem as suas artimanhas. Ele não é bobo. Satanás, ele está estudando. O irmão Brano disse que ele é um estrategista. O irmão Brano até compara em uma luta de boxe ou qualquer que seja outra luta, que a pessoa que luta, ele fica observando o seu adversário, como ele dá os golpes, que hora que ele abaixa a sua defesa, na hora que ele for lutar com ele, ele saber os pontos fracos. E o Mombrana diz que Satanás, ele está nos observando, está observando cada um de nós para ver onde que é o nosso ponto fraco, para ele poder nos atacar. Por isso que nós temos que estar em constante oração, temos que estar em jejum, temos que estar vigilante, para não sermos pegos desapercebidos. Porque o diabo, ele não precisa de muita coisa, é uma brechinha que ele achar, ele consegue entrar e fazer um grande estrago. Nós não podemos dar esse lugar para Satanás. Nós precisamos orar mais, precisamos ler a Bíblia mais. Nós podemos, se pudermos, fechar nossos olhos e refletir como tem sido nossa vida. Será que nós temos lido o suficiente a palavra de Deus? Será que nós temos orado o suficiente? Será que nós temos buscado a Deus o suficiente? Nós não temos tido tempo. Nosso tempo tem sido pouco, correria, muito trabalho, muitas coisas para nos distrair, e às vezes Deus vai ficando de lado. Por isso que muitas vezes não acontece coisa nas nossas vidas, como o Mano diz aqui, ó, se nós estivermos cheios de Deus, as coisas vão acontecer. Amém? Que Deus possa selar essas palavras nos vossos corações. Vamos fazer a oração. Logo após a oração, se tiver algum hino. Vamos orar nesse instante. Você que tem um pedido nessa noite, através desta palavra que foi pregada, desta mensagem que Deus deixou para nós. Essas gravações não foram à toa. Isso aqui prepara nós para o rapto. Isso aqui nos ajuda a nós a ter mais fé. E nós cremos que o Deus do irmão Brano é o nosso Deus. E o nosso Deus está aqui nessa noite. E que Ele pode fazer tudo por você. Na verdade, Ele já tem feito tudo por você lá no Calvário. É só você aceitar nessa noite. Levante sua mão se você tem um pedido. O profeta disse aqui, não deu tempo de ler, que é muita coisa. O profeta disse aqui que quando nós vamos orar, quando nós vamos pedir algo a Deus, nós temos que fazer um check-up em nós mesmos, olharmos para dentro de nós e vermos se nós estamos errando em alguma coisa, se nós estamos em pecado. Como esse homem, quando ele foi, o seu filho ali, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. E Jesus, quando ele chegou, aquele homem disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade e perdoa, Senhor. O profeta disse que nós temos que chegar dessa maneira, humilde. Senhor, se eu tenho feito algo de errado, que tem causado esses problemas, me perdoa, Senhor. Que eu possa mudar de vida nesse momento. Se você chegar diante de Deus com humildade, nessa sinceridade, o profeta diz que algo vai acontecer na sua vida. Ó Deus maravilhoso, Deus santo e todo-poderoso, tua palavra foi pregada, Senhor. Ó Deus, na simplicidade, na humildade. E eu creio, Senhor, que cada um recebeu a bênção aqui nessa noite. Porque tua palavra é viva e eficaz e ela vai até as juntas e medulas e ela vai, Senhor, até o coração do homem, até a alma. E ela faz maravilhas ali, Senhor Deus. O Senhor possa, Senhor, ir de encontro a cada um irmão aqui nessa noite que esteja precisando de uma cura, Senhor. Ó Deus, que ele possa receber nesta noite, que a fé dele, Senhor, possa ser aumentada,
e que ele possa alcançar aquilo que ele tanto precisa, Senhor. O Senhor nos fez saudáveis, como está escrito na carta de João, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde. O desejo do Senhor para nós é que nós tenhamos saúde, como aquele cego chegou diante do Senhor. Eu disse, Senhor, se tu queres, o Senhor disse, eu quero te dar essa bênção, eu quero que você fique bem, eu quero que você saia essa enfermidade do seu corpo, eu quero que você fique bem. Ó, Pai, conceda nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, um milagre na vida de cada um. Porta de emprego, solução de problemas, filhos que estão desviados. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um aqui nesta hora, Senhor. Nós sabemos de tantos que estão parados no caminho, mas que o Senhor possa ir de encontro a eles, através da fé de cada um aqui nessa noite, Pai. Entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos e que toda honra e glória seja dada ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.